propósito eterno. Há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. De ter como o maior tesouro, te ama como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. Toda a terra saberá. Somente tu, pois somente tu és digno de exaltação, e as coisas deste mundo ante a ti perdem valor, pois somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Eu servirei em qualquer lugar, só quero ver tua beleza. Então me envolva na tua história, minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha
Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro de jovens. E nós estamos aqui continuando com a história, né? Com a caminhada pelo Antigo Testamento. E nós estamos no livro de Deuteronômio. Bom, vamos orar antes de começar? Senhor, que essa noite também o Senhor nos traga mais entendimento acerca da Tua palavra, Pai. É verdade que muitas coisas que construímos na nossa fé, às vezes não foi nem por ler a Tua palavra, por conhecer a Tua palavra, mas muitas vezes de ter ouvido de outras pessoas. Mas, Senhor, eu peço que os nossos jovens possam construir a sua fé, porque cada um leu a palavra, Senhor Deus, e o Senhor falou a cada um. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje eu queria fazer um mix de palestra e pregação, falando um pouco mais também do livro de Deuteronômio. Nós estamos no livro de Deuteronômio, ok? Bom, vocês sabiam que na época dos feudos, vocês sabem que o Império Romano ela cai e um novo sistema político, né, econômico surge a partir daí, do século V ao século XV. Durante 1000 anos, nós vemos aquelas cidades feudais, né, aqueles fortes que existiam na Idade Média. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é como funcionava esse negócio chamado feudo num aspecto aqui. Como é que funcionava? As pessoas que quisessem entrar num feudo, né, e fazer parte daquele feudo, tinha que assinar um tratado com o senhor feudal. Geralmente os nobres. E imagine, quando eles forem fazer esse tratado, e eu fui pesquisar isso na internet, tem um negócio chamado Jus Primae Noctis, ok? O que é? É uma parte do tratado em que diz que as jovens recém-casadas tinham que passar a primeira noite com o senhor feudal. Bom, imagina que você é um camponês, é um povo aí, né, que está aí lá na Europa, e vocês entram no feudo e falam assim, ó, eu queria fazer um tratado com o senhor feudal para eu poder morar aqui dentro desse feudo. E esse senhor feudal, esse senhor vai te dar um tratado para você assinar, e uma dessas cláusulas diz que a minha mulher tem que passar a noite com o senhor. Ou a minha filha, ou o meu filho, quando tiver que casar, a primeira noite de núpcias seria com esse senhor. Bom, a pergunta que eu faço, eu e você, bom, você assinaria isso? Eu não, de jeito nenhum. E você? Você assinaria esse tratado? Bom, a verdade, pessoal, é que você tem que assinar esse tratado. Por quê? Qual era a realidade naquela época?
Se você quisesse construir uma casa ali num campo na Europa, você tinha muito perigo de ser alvo dos selvagens, das pessoas que se amontoam, às vezes centenas de pessoas, e que rouba e que abusa da sua família, age com violência. Então, se você quer uma proteção em relação a essas pessoas que vivem aí como selvagens, é inevitável que você vai ter que assinar e se associar a um feudo. Não tem outro jeito. Se você quer proteção, é melhor, né, que nós não sejamos alvos de abuso, de violência, de roubo fora do feudo, né? Sabe, isso é pior do que eu estar num feudo e seguir esse tratado com o senhor feudal. Bom, outras coisas. Os camponeses falam assim: eu vou dar terra para vocês, camponeses, ok? Vocês vão plantar. Inclusive, os equipamentos que você vai usar, você vai pagar também. Esse é o tratado que existe. E os camponeses, eles plantam, eles colhem. E eu quero te perguntar, sabe de quantos por cento de tudo que o camponês, que o agricultor vai plantar, ele tem que dar para o senhor? Ele tem que dar 70%, 80% da produção dele. E vamos pegar o máximo, 80%. Mais 15% tem que dar para o governo, para a igreja, certo? E somente 5% da produção fica com o camponês, com o agricultor. Bom, você assinaria esse tratado? Não tem como, gente. Você tem que assinar, porque você, lá fora do feudo, fora do castelo, fora daquele forte, daquele muro, você pode passar por perigo maior. Fazer o quê? É regra que você vai ter que assinar se você quiser usar as terras desse senhor. E é claro que reis fortes e reis fracos também existiam um tratado entre eles, né? Senhores mais fortes com senhores mais fracos. E qual era nesse sentido? O senhor mais forte, ele pede para o senhor mais fraco 80% de imposto, de tudo que ele produz, 80% você tem que dar para aquele rei forte. Inclusive, se houver uma guerra, você tem que mandar os homens do seu feudo. Se tiver uma festa, você tem que mandar as mulheres. E isso tudo era incluso nesse tratado entre rei forte e rei fraco. Se você fosse um rei fraco, você assinaria esse tratado? Claro que não. Mas a situação, não há outros senão você assinar, porque você, fora daquele conjunto de proteção, você e o seu povo vai passar por dificuldades. O que eu quero chegar aqui, pessoal, é que existe um tratado, tá certo? Com o Senhor e com o povo, tá ok? Vocês concordam? Tanto, esse agricultor, esse cara que entra no feudo, esse rei fraco, vocês concordam que esse tratado não foi feito para esse pessoal mais fraco? Os tratados aqui que aparecem, elas foram feitas em benefício do Senhor, do nobre, do mais forte. Por quê? O mais forte te dá terra e tudo que você tem que entregar para ele. Obediência, sua força de trabalho, as pessoas da sua família, as suas posses, tudo isso pertence a esse senhor feudal. Em troca do quê? Da proteção que ele vai te dar. Mas você vê o quanto o beneficiário aqui é o senhor feudal. Então, e eu faço a pergunta ao contrário. Se vocês fossem o senhor feudal, como é que vocês fariam? Vocês fariam como eles? Provavelmente vocês devem falar, não, isso é exagerado demais, né? E hoje nós vivemos, né, numa ideologia aí que, né, os mais fracos, tá bom, então só vou cobrar 50%
e não 80%. 20%. Então, pessoal, se nós também estivéssemos na situação do Senhor também, eu acho que não seria muito diferente naquelas circunstâncias. Então, esse tratado, que nós falamos de tratado de suzerania, né, de suzerano, esse tratado, ela é injusto para os mais fracos. É isso que nós temos que saber. E sabe o que aconteceu durante a nossa história da humanidade? Em 1955, porque todo mundo sabia que existia esse tipo de economia política dentro do sistema feudal. Mas em 1955, sabe o que se encontrou? Encontrou-se um documento. Um estudioso chamado Mendenhall, né, ele achou o Tratado dos Hititas. E olha que interessante, até 1955, tinha um livro da Bíblia que o pessoal não entendia, eu diria assim, o formato, né, em que tipo de literatura ela foi escrita. A Bíblia usa narrativa, a Bíblia usa poesia, a Bíblia usa várias formas de narrativa, né, várias formas literárias para falar da realidade. Só que tem um livro da Bíblia que todo mundo achava que aquilo que estava ali, a estrutura com que ela foi escrita, ninguém conseguia entender. E ele chegava à conclusão que aquilo foi feito assim, de qualquer jeito. Só que olha que incrível, em 1955, com Mendenhall, esse documento dos hititas, que é o Tratado de Suzerania dos Hititas, mostrou que existe um formato. E quem são os hititas? Hititas eram aquele povo que existiu quando o povo de Israel estava lá no Canaã. Então, naquela fase, né, naquele contexto histórico em que o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo Sinai e agora no planície de Moabe, né, ali naquela época, os hititas já tinham um negócio chamado Tratado de Hititas. Só que essa estrutura, que é a estrutura o quê? Tem o preâmbulo, tem o prólogo histórico, tem a regra geral, regra especial, bênção e maldição, tem diretrizes sobre passagem de poder, existe uma estrutura. Só que essa estrutura foi encontrada num livro da Bíblia de 34 capítulos. Adivinhe, que livro que é esse? Em 1955, Mendenhall, esse estudioso, ele acha esse tratado de Tita, e esse tratado tem um formato literário que que é igual a um livro da Bíblia de 34 capítulos. E é claro que nós estamos falando do Deuteronômio, porque nós estamos justamente nessa caminhada do Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Então, esse negócio de suzerano e vassalo, suzerano mais forte, o vassalo mais fraco, essa estrutura você vai ver em Deuteronômio. Ou seja, o que eu quero falar aqui, Deuteronômio é um tratado onde Deus é o suzerano e seu povo Israel é o vassalo. Ok? Bom, agora vocês lembram que eu falei que esses tratados, tá certo? Elas puxavam o lado do mais forte do Senhor? É ou não é? Vocês concordam? Então, o Deuteronômio será que mostra esses aspectos para o povo? Será que é um Deus que coloca todo o tratado em benefício para si mesmo? Então é isso que eu quero compartilhar hoje à noite com vocês. Até então a humanidade usou o tratado de suzerano, né, em prol ao mais forte. Mas agora eu quero ver com vocês aqui, através do Deuteronômio, como é que Deus ele usa esse tratado do vassalo, do suzerano vassalo, ok? Bom, então Deus dá um tratado e fala assim, vocês têm que assinar. É isso que acontece em Deuteronômio. Vocês vão assinar isso. E eu quero lembrar que o povo de Israel ficou quase 130 anos no deserto, no Egito, vivendo, sem objetivo, sabe?
trabalhando para, né, o poder, o governo. E Deus tira esse povo, traz para a planície de Moabe e fala assim: agora eu vou fazer um tratado e vocês vão assinar esse tratado. Israel teve que assinar esse tratado. Mas que tratado que é esse? Parece que Deus é injusto. Coitado do povo. O povo saiu. O povo está em sofrimento. O povo é nômade. E o Deus vem e fala sobre tratado para eles assinarem esse tratado. Mas olha como funciona o Deuteronômio, pessoal. Você vai ver que até a linguagem usada em Deuteronômio, ela segue os padrões desses tratados da civilização antiga, em que Deus fala assim: eu darei proteção, eu te protegerei de doença, de praga, da seca, e abençoarei vocês. C. Bom, isso é um padrão normal de todos os tratados, em que os senhores falam: eu te darei proteção e vocês farão o que para mim? Aí ele sai tudo aquilo que eu falei. No caso de Deus, ele fala que vai dar proteção contra a doença, contra a guerra, contra a praga, contra a seca, e ainda mais Deus vai abençoar. Por isso, povo de Israel, descansa um dia da semana. De 7 dias, um dia você vai descansar. Injusto, né, pessoal? Deus vai dar tudo isso e Deus está pedindo o que para o povo? Descansa um dia. Deus vai dar tudo isso e que mais? Honra os teus pais. Eu vou te abençoar, sabe? Eu vou te proteger. Mas sabe, povo, vocês têm que fazer uma coisa que vocês têm que obedecer. Honre os seus pais. E muito injusto, né? O que vocês acham? Não mintam. Eu vou proteger vocês. Não façam falso testemunho. Não adultera. Não adulterarás. Eu te protegerei, mas você não vai dormir com outra mulher ou com outro homem. Como Deus? O povo passou 430 anos e você dá esse, né? Você chega e e faz esse tratado. E pessoal, esse povo que está 430 anos, vocês acham que durante 430 anos no Egito, quantos dias eles descansaram? Esse povo de Israel. Me fala. Nenhum dia, pessoal. Nenhum dia. E esse Deus chega nesse tratado e fala assim: eu vou te proteger, então vocês vão descansar um dia. Pessoal, vocês estão vendo a minha ironia que eu estou falando aqui? Isso é injusto? Enquanto que outros tratados traziam benefício para o Senhor, em Deuteronômio você vai ver que esse tratado de suzerano e vassalo é em benefício de quem, pessoal? É do próprio povo. É do próprio povo. E pessoal, da forma em que você vai ver o tratado, você conhece o caráter do Senhor. Tá certo? Então se você vê, é claro que no mundo feudal talvez tivesse senhores, né, mais benevolentes, né? Mas a maioria seguia isso, né? E você olhando o tratado, você vê qual é o caráter do Senhor. Você olhando o tratado que Deus fez com o seu povo de Israel, você vai ver quem é Deus. Por isso que Deuteronômio é muito importante. Você vai conhecer qual é o caráter de Deus. Quem é esse Deus que nós seguimos? Ele é malvado em Deuteronômio? Porque muita gente fala assim: Deus dá lei, dá regra. Ele é muito injusto, sabe? A vida já é difícil, sabe? E ele me dá mais regra, me dá mandamento. Pessoal, já se questionou isso? Será que Deus é tão malvado? E sabe o que mais ele fala? Quando vocês forem para a guerra e vencerem a guerra, tem uma coisa que vocês não vão fazer, que é ter relação sexual.
Sabe por quê, pessoal? Naquela época, quando um povo ganhava, geralmente os homens da terra dominada eram mortos, para não dar mais descendências, para não fazer aquele povo ficar forte de novo. E as mulheres eram usadas como objetos, né, de relação íntima. Então, Deus fala assim, quando vocês forem dominar, tá? Quando vocês forem dominar e vencer a guerra, não tenham relações sexuais. Eu vou proteger vocês, povo de Israel. Eu vou proteger vocês. Mas vocês vão descansar um dia, vocês não vão adulterar, vocês não vão ter relações sexuais, os povos que vocês ganharem. E no dia que vocês fizerem a colheita, o que caiu no chão, deixa. E sabe por que tem que deixar? Porque em meio ao povo, em meio à comunidade, nós vamos encontrar viúva, órfão e estrangeiros, para que eles possam comer daquilo que sobrou. Não pegue, o que caiu deixa. Pessoal, Deus vai proteger. E Deus pede em troca a obediência de Israel. Mas que obediência é esse? Essa obediência, só porque eu obedeço um pouco mais, isso vai glorificar mais a Deus? Isso vai deixar Deus mais feliz? Não, pessoal. Tudo que Deus diz ali é em benefício de quem? No final. É do próprio povo de Israel. O tratado que Deus faz de suzerano e vassalo não é em benefício a Deus, é em benefício ao povo, é em benefício a nós. É isso que nós temos que entender. Você descansar um dia da semana, isso é vantajoso para quem? Para Deus ou para você? Deus é autossuficiente. Não é porque você vai descansar um dia, não é que porque você não vai adulterar, sabe? Não é porque você não vai mentir que Deus vai ser mais glorificado, que Deus... agora sim, você... Não, pessoal. O tratado que Deus faz, ele faz por quê? Para nosso bem. Para o nosso bem. De toda a lógica que esse mundo coloca sobre tratado de suzerano e vassalo, onde o Senhor sai ganhando, ele sempre sai no lucro. Deus usa esse tratado do vassalo e suzerano. Ele dá proteção, ele abençoa, mas para quê? Para que o povo abençoe, para que o povo seja o quê? Alvo, né? Dessa bênção. É bom para o povo, o benefício vai para o povo, não vai para Deus. Nós saímos ganhando nessa história, essa é a verdade. Por isso que em Deuteronômio, pessoal, capítulo 10, 12 e 13, está escrito assim: agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? O que Deus requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre os mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou, para o seu próprio bem. O mandamento e os decretos do Senhor é o quê? É para o próprio bem do povo. Não é para enriquecer o Senhor. Não é para o bem do Senhor. É em benefício do próprio povo. E sabe, pessoal, o que mais os pastores pregam, Jonas Harinder pregam, é que vocês obedeçam a palavra. É ou não é? Chega um ponto que fala assim, chega de falar disso. A igreja só fala em obedecer em palavra, estudar a palavra, ler a palavra. Eu estou, assim, aqui com isso. Sabe? Eu não aguento mais. Fala pra gente viver na palavra, sabe? Isso entra de um lado e sai pro outro. É o que nós mais ouvimos e, sabe, deixamos passar de um lado para o outro lado do ouvido. E muitas vezes a pessoa fala assim, é muito difícil viver a palavra de Deus. Só que eu queria compartilhar uma passagem de Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 a 14. Vou ler aqui para vocês. Este mandamento que lhes dou não é difícil demais para vocês.
nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês têm que perguntar: quem subirá a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês têm que perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não. A mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Pessoal, o que o Deuteronômio capítulo 30 está falando aqui? Que a palavra, que o mandamento não está lá em cima, nem lá embaixo. Ele está o quê? Em nossos lábios e no nosso coração. E sabe por que nós achamos tão difícil obedecer a palavra de Deus? De acordo com Deuteronômio 30, é porque não temos coração para obedecer a palavra de Deus. Simplesmente isso. E sabe o que nós pensamos? Tá bom, Deus, eu farei o favor de obedecer a tua palavra. Eu farei um esforço de obedecer a tua palavra. Mas no fundo, pessoal, nós não temos o coração. A palavra não está em nossos corações. Josué entra em Canaã, Deuteronômio, depois nós vamos ver o livro de Josué. E parece que o povo era muito orgulhoso. Eles não queriam obedecer a Deus. Eles começaram a viver do jeito que eles quiseram. Sabe por quê? A pessoa falava: deixa eu viver do meu jeito. Mandamento de Deus? Estou fora. Eu vou viver da minha maneira. E pessoal, a humanidade tentou viver a maneira própria. Você que talvez esteja querendo guiar a tua vida da sua própria maneira, eu queria que você ouvisse muito bem isso. Teve uma época em que a civilização, o povo de Deus quis viver da maneira dele. Na verdade, toda a história, mas teve um ápice ali. E se vocês concordam, se eu viver da minha maneira, eu me garanto. Não é? E o povo falava: eu me garanto, eu não preciso desses mandamentos de Deus. Eu vou fazer da minha maneira, eu vou construir a civilização da minha maneira. E sabe que fase foi essa? Foi a fase de Juízes, onde o narrador diz que cada um vivia de acordo com o seu jeito de viver, né? De acordo com o seu desejo. Não era para prosperar? Porque o homem se garantia, falava que, não preciso de Deus, eu vou viver da minha maneira. Mas olha o que acontece com a história de Juízes. Foi a época mais escura da história de Israel. Porque aquela fase da história foi marcada por pessoas que viviam de acordo com o seu desejo. E pessoal, não precisa ler não, Juízes não. Eu vou sugerir para vocês que existe uma forma mais fácil de ler Juízes. Sabe como? Acesse o noticiário. Veja como esse mundo está indo. Nós falamos que vivemos no mundo pós-moderno, é ou não é? Onde cada um vive de acordo com a sua verdade. É tudo relativo. Não existe o absoluto. Vivemos com convicções próprias. E sabe, nós estamos vivendo os Juízes. Pessoal, olha para o noticiário, tá certo? E vocês vão ver a época que nós estamos vivendo. Sabe o que é pecado? Pecado é aquilo que eu não gosto de fazer. Porque se eu quero fazer, eu vou fazer. Se a Bíblia diz que é pecado, não importa. Eu vou definir o que é pecado. Sabe? Eu vou fazer a minha interpretação e eu vou dar um jeitinho de fazer aquilo que a Bíblia proíbe. E Bíblia proíbe por quê? Porque Deus vai... Não. É para o benefício próprio. O mandamento foi feito para o nosso bem. E nós vamos bulando. Nós vamos redefinindo o que é pecado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo e esse mundo é Juízes. E nesse mundo que nós vivemos desse jeito, a nossa maneira, as coisas não dão certo.
E sabe quem é o culpado? É Deus. Eu vejo muitos cristãos que vivem de maneira própria. A palavra está lá, só que não obedecem, vivem da forma que eles querem. E a consequência da vida que eles vivem, às vezes, em muitas casas assim, distância de Deus, não dá certo. E sabe quem é o culpado? É a igreja, é Deus. Eu acho isso muito irônico. Nós construímos a vida do jeito que nós queremos. E quando dá errado, é culpa de Deus. A pergunta é, quando é que nós procuramos a palavra de Deus? Quando é que nós obedecemos a palavra de Deus? Nós temos que dizer ao mundo uma coisa, sabe, pessoal? E sabe o que é? Porque muitas pessoas criticam a igreja e os cristãos. Nós erramos. Nós temos que admitir, pessoal. Nós somos cristãos, mas funcionamos com os valores do mundo. Nós temos que pedir perdão por isso. Então, espero que nossa igreja, nós todos, possamos dizer que nós estamos errados. Falar para o mundo que nós estamos errados. É ou não é? E nós temos que orar a Deus para que o pecado não domine as nossas vidas. Você quer viver como, pessoal? De acordo com o seu coração ou de acordo com a palavra de Deus? Como é que você quer viver? Para si mesmo ou obedecendo a palavra de Deus? E o que Jeremias 17:9 fala é isso. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Olha o que Jeremias está falando. Você quer seguir o seu coração, mas o coração humano é perverso. Pessoal, momento que você acordou hoje sábado, até este momento em que você está ouvindo essa pregação, quanta sobe e baixo teve o seu coração? E você quer construir a sua vida em cima desse coração que é instável? Você quer ter uma vida estável baseado num coração que é instável? Não teve altas e baixas assim durante o dia? E seu coração é incontrolável. E você quer construir a sua vida em cima do seu coração? Construa a sua vida em cima da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Que é uma palavra que, passando o tempo, é absoluto, é a verdade. E ela vai trazer estabilidade em nossas vidas. Lembrem-se que todo o mandamento de Deus é para o nosso bem. Não é para o bem de Deus. Não é como o senhor de um feudal que faz um tratado para o bem pessoal. Mas quando Deus faz esse tratado em Deuteronômio, é porque Ele quer o nosso bem. Então, pessoal, construa a sua vida em cima da palavra de Deus. E nós estamos terminando 2020. Eu queria convidar vocês para a oração, nesse sentido de que, Senhor, o 2020 está terminando, não é? Mas que esse ano eu passe o ano, pelo menos, vencendo um pecado. Que tal, pessoal? Né? Se você não conseguiu, pessoal, que ano que vem eu também tenho um pecado, um vício que eu tenho em mim. De levar isso, de orar para o Senhor, de fazer com que esse vício não domine o meu coração. De que o meu coração esteja cheio da palavra para que eu possa superar isso. Na verdade, que Deus dê essa graça em nossas vidas. Então eu queria que pelo menos em 2020, 2021, nós colocássemos um lado da nossa vida em que é pecaminoso diante do Senhor. Diante do Senhor. Pessoal, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Não siga o seu coração. Siga a palavra de Deus. Eu espero que eu oro também que cada um de nós, pelo menos, sabe, que existe em nós, seja o quê? Tratado pelo Espírito Santo. E que nós possamos, diante de um ano inteiro, deixar isso e nos parecer um pouco mais com Jesus Cristo. Então, essa noite eu queria deixar essa mensagem para vocês e que Deus abençoe nessa caminhada a todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor, cuida dos nossos jovens. O mundo aí, a cultura, ela segue de uma forma aí que vai de contra a tua palavra.
não existe mais a verdade, cada um cria a sua verdade, vive essa verdade. Senhor, é muito difícil, mas, Senhor, direciona nossos olhos para a Tua Palavra, que é a verdade absoluta de nossas vidas, Senhor Deus. E que, Senhor, que seguindo essa palavra, Senhor, como o Senhor falou que vai nos proteger, vai nos abençoar, e nós queremos experimentar isso, Senhor, o Seu agir. Então, Senhor, nós iremos obedecer a Tua palavra, deixar a vida de pecado, mas, Senhor, que o Senhor também proteja a vida de cada jovem, abençoe a vida de cada jovem, que cada jovem seja bênção para muitas pessoas, Senhor. É isso que nós pedimos a Ti, Senhor. E o mais importante, que nessa caminhada nós nos parecemos mais com Jesus. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Há um propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. Toda a terra saberá. Somente Tu, pois somente Tu és digno de exaltação, e as coisas deste mundo ante a Ti perdem valor, pois somente Tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra Tua glória, tudo é pra o Teu nome, tudo é sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra Tua glória, tudo é pra o Teu sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, derrama Tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver Tua beleza, usa-me em qualquer lugar, derrama Tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver Tua beleza.
tua glória me envolva, tua história, pra tua glória me envolva, na tua história, minha vida, pra tua glória me envolva, na tua história, minha vida, pra tua glória me envolva, na tua história, minha vida, pra tua glória me envolva, na tua história, minha vida, meu Deus, tu és meu prazer, meu Deus, tu és meu prazer, meu Deus, tu és meu prazer, meu Deus, tu és meu prazer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória, que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu